Oi, quinto ano, eu precisei dar uma pausazinha aqui no nosso vídeo para me mudar a posição do celular, porque o sol estava dando reflexo, né? Não estava ficando uma imagem legal, tá? E também meu vizinho aqui saindo, ligou o caminhão, aí fez aquele barulho, né? E atrapalhar nosso áudio. Então vamos voltar aqui na página 26 de Humanidades, tá? Para um homem desenvolver a sua cultura, fazer a sua troca de ideias, de costumes, de hábitos, ele precisa de um espaço para isso, tá? O espaço, ele pode ser o espaço físico ou geográfico, né? Por exemplo, a escola, a sua casa, a igreja, né? Um campo de futebol, parque, um clube. Isso são os espaços geográficos, os espaços físicos onde acontece essa troca de cultura. Mas também existe hoje, com essa tecnologia, um novo espaço para se desenvolver a cultura, que são chamados os cyberespaços, que são as redes sociais, né? Aí nós temos a internet, o WhatsApp, o Instagram, o Facebook e tantas outras aí, onde se acontece essa troca de cultura, né, esse conhecimento. E não é um espaço físico, né? É um espaço virtual. É o que nós chamamos de cyberespaço. Então vamos lá. Conhecendo o espaço social. Como vimos, cultura é tudo aquilo que os seres humanos produzem para sanar suas necessidades no meio social. Dessa forma, entre as diferentes produções humanas criadas e modificadas para atender a essas necessidades, nós temos os espaços sociais. Para que o espaço físico, também denominado espaço geográfico, se torne um espaço social, é necessário a interação entre os seres humanos. Entretanto, atualmente, não são apenas os espaços físicos que se constituem como um campo de relações entre pessoas. Isso ocorre porque, com a informatização e a evolução das tecnologias digitais, outros espaços surgiram no meio social e foram denominados de cyberespaços. Um campo social com características próprias. Isto é, o cyberespaço é um elemento cultural novo, criado pelos seres humanos para satisfazer as suas vontades. Então vamos grifar aqui, ó. Cultura é tudo aquilo que os seres humanos produzem para sanar as suas necessidades no meio social. Para que o espaço físico, também denominado espaço geográfico, se torne um espaço social, é necessário a interação entre seres humanos. Atualmente, não apenas os espaços físicos que constituem um campo de relações entre pessoas, né? Outros espaços surgiram no meio social e foram denominados cyberespaço. Cyberespaço é um elemento cultural novo, criado pelos seres humanos para satisfazer novas vontades. Os grupos sociais, o cyberespaço e a sociedade são formadas pelas relações sociais entre os indivíduos. Isto é, os espaços sociais só existem porque o contato entre os seres humanos se estabelece. Então, pode grifar aqui, os espaços sociais só existem porque o contato entre os seres humanos se estabelece. Assim, nós podemos compreender os espaços sociais como os lugares onde acontecem as relações sociais com a casa, a escola, a igreja, o trabalho, a praça, os parques, entre outros. Cada espaço social tem uma característica peculiar, ou seja, sua finalidade, e esse aspecto também influencia a forma como os indivíduos realizam encontros nesse espaço. Então, vamos lá.
Podemos compreender espaço social como lugares onde acontecem as relações sociais. Sua finalidade esse aspecto também influencia a forma como os indivíduos realizam encontros nesses espaços. Ademais, as relações que ocorrem nos espaços sociais só são possíveis por meio da linguagem, que, como vimos, também compõe a nossa cultura e a forma como estabelecemos as nossas relações sociais. Um estudioso das relações sociais, o sociólogo Pierre Bourdieu, nascido em 1930 e falecido em 2002, observou que o campo social é também um campo simbólico, ou seja, um âmbito em que existe um conjunto de relações objetivas e subjetivas que norteará as ações do indivíduo no mundo. Então, vamos grifar isso aqui. As relações que ocorrem nos espaços sociais só são possíveis por meio da linguagem. O campo social é também um campo simbólico, ou seja, um âmbito em que existe um conjunto de relações objetivas e subjetivas que norteará ações do indivíduo no mundo. Então, vamos ler aqui como que ficou só a parte que nós grifamos, tá? A cultura é tudo aquilo que os seres humanos produzem para sanar suas necessidades no meio social. Para que o espaço físico, também denominado espaço geográfico, se torne um espaço social, é necessário a interação entre os seres humanos. Atualmente, não são apenas os espaços físicos que constituem como um campo de relações entre as pessoas. Outros espaços surgiram no meio social e foram denominados de cyberespaços. O cyberespaço é um elemento cultural novo criado pelos seres humanos para satisfazer novas vontades. Os espaços sociais só existem porque o contato entre os seres humanos se estabelece. Nós podemos compreender os espaços sociais como os lugares onde acontecem as relações sociais. A finalidade nesse aspecto também influencia a forma como o indivíduo se relaciona nesse espaço. As relações que ocorrem nos espaços sociais só são possíveis por meio da linguagem. E o campo social é também um campo simbólico, ou seja, um âmbito em que existe um conjunto de relações objetivas e subjetivas que norteará ações do indivíduo no mundo. Parece complicado porque é um texto grande, mas resumindo tudo, o que acontece? O que nos diferencia dos demais animais? Primeira coisa, o nosso raciocínio lógico, o pensar que a gente tem e os animais não têm. A segunda coisa é a cultura. O que é cultura? Cultura é tudo aquilo que envolve os nossos costumes e as nossas necessidades. O nosso jeito de vestir, o nosso corte de cabelo, a nossa organização familiar, a nossa religião, tudo isso é cultura. A moradia, a alimentação, então, tudo são formas de cultura. Para que a cultura exista, ela precisa de um espaço, porque é nesse espaço onde existe a interação entre as pessoas e a troca dessa cultura. Esse espaço pode ser um espaço geográfico, como a igreja, a escola, a sua casa, a praça, um parque, ou essa cultura também pode acontecer dentro de um cyberespaço, que são as redes sociais. Então, resumindo, é isso que nós queremos dizer na nossa aula de humanidades de hoje. Então, vamos agora para as atividades. Dialogando. Converse com seus colegas e reflita a relação entre a cultura e o espaço social. Podemos dizer que a cultura é fundamental para a formação do espaço social? Todos os seres humanos estão inseridos de alguma forma em alguma cultura?
Se a cultura interfere diretamente na formação do espaço social, será que ela pode influenciar a desigualdade e a igualdade? Anote aqui as conclusões da sua turma. Então, nós vamos trocar essa sua turma por sua família, tá? Vamos trocar o converse com os colegas para o converse com os familiares. Então, vocês vão levantar essas 3 questões aqui, tá? Se a cultura é fundamental para mudar o espaço social, né? E todos os seres humanos têm uma cultura, tá? E outra, a cultura influencia na desigualdade social e na igualdade. Aí agora na página 28. O que é espaço social? Mencione 2 exemplos de espaço social. Quem é Pierre Bourdieu e o que ele observou? Quais são os aspectos sociais que você frequenta? Os espaços sociais que você frequenta? As pessoas frequentadoras dos mesmos espaços que você têm acesso à internet, à biblioteca, à aula de inglês, à aula de música, entre outros? Anote as semelhanças. Página 29. Quem foi Pierre Bourdieu? Pierre Félix Bourdieu foi um dos mais importantes sociólogos do século XX. Dedicou-se aos estudos do campo social. Nasceu em 1930 em Denguin, na França, onde faleceu em janeiro de 2020. Então, agora você é o autor. Meu espaço, nosso espaço. Existem vários espaços sociais que nos proporcionam momentos de bem-estar e prazer. Escolha o espaço social de que você mais gosta e faça um desenho para ilustrar você em seu espaço social preferido. Então, meninos, vocês vão hoje ler junto comigo o texto, o meio social, da página 24 até a página 27, vão ler junto comigo, vão grifar as informações importantes, tá? Aí vocês vão fazer uma ilustração mostrando como que era a cultura na época dos avós de vocês e como que é a cultura hoje de vocês. Vão responder a esses 3 questionamentos aqui sobre cultura, na página 27. Na página 28, vocês vão responder a esses questionamentos que estão aqui. Nós grifamos a resposta deles aqui no texto, tá? É só voltar onde você grifou que consegue responder. E por último, na página 29, você vai fazer uma ilustração do espaço físico, né? O espaço geográfico que você mais gosta, que te dá momentos de bem-estar e prazer. Se é a escola, se é na família, se é num clube, se é num parque, tá? Faça essa bela ilustração aqui para nós, ok? Então, essa é a nossa aula de humanidades de hoje.